E aí, meus amigos da Revisão, tudo certo? Vamos começar uma nova série de vídeos aqui no canal, tá? Tem aí disponível para você o curso completo de Direito Financeiro, tá? Em que nós analisamos ali todos os assuntos, né? Todos os tópicos principais de Direito Financeiro, de graça para você aqui no YouTube. E, inclusive, te convido a se inscrever no canal se você está chegando agora, porque a gente sempre tem muito conteúdo de graça para você aqui. Mas agora, estou começando um novo projeto complementar àquele. É uma série de vídeos em que eu vou pegar em cada vídeo desse uma questão interessante de direito financeiro, cobrada recentemente, 2023, 2024, e nós vamos analisar a questão aqui, tá? Apontando os erros, apontando os acertos. Para quê? Para você usar essa série de vídeos como revisão ao curso de direito financeiro que está todo gravado aqui. Se você não quiser assistir o curso, quiser ver só os vídeos aqui das questões, bacana, você vai aprender bastante também. Mas assistindo os cursos, com certeza você vai ter uma base teórica bem melhor para resolver as questões junto comigo aqui nessa sequência de vídeos. Se gostou dessa ideia, eu até peço para deixar nos comentários. Aí falou, pô, achei bacana esses vídeos comentando questões e tal. Ou se acha desnecessário, fala, eu queria que fizesse outro tipo de vídeo e tal. Deixa aí seu comentário, sua sugestão, sua crítica, que ajuda a gente a, quem sabe, corrigir rumos aqui no nosso canal. Beleza? E deixa o like se gostar do vídeo também. Vamos lá. Vamos falar, nesse vídeo de agora, uma questão foi cobrada na PFN 2023. Ano passado, Banca CESP, né? Nós tivemos as 3 provas da AGU. PFN é quem pega mais pesado em direito financeiro, porque a PFN é focada em financeiro e tributário. Então, vamos lá. Uma questão já complicadinha aqui para a gente começar. À luz da disciplina legal das receitas públicas e da atividade financeira do Estado, assinale a opção correta. E aí, vamos lá. Alternativa A. A distinção entre entradas e receitas públicas se dá no âmbito do princípio da unidade de tesouraria. Tá errada essa assertiva, tá? Encontra comigo o erro aqui. Olha só. Qual é a diferença entre uma entrada e uma receita pública? A entrada pública, ela inclui recursos que entram sem caráter de definitividade nos cofres públicos, também conhecido como ingresso público. Inclui aquele dinheiro que entra já marcado para ser devolvido, ele é só transitório. Por exemplo, depósito judicial. Quando você deposita um recurso na justiça, lá por um depósito judicial, esse dinheiro não é para ir asfaltar a rua ou pagar salário de professor. Esse dinheiro é para o poder público devolver naquela mesma ação judicial para alguém que tenha direito àquele recurso ali naquela demanda judicial. Então ele é só uma entrada, só um ingresso público. É diferente de quando você paga um imposto de renda, por exemplo. Quando você paga um imposto de renda, você deposita na conta pública aquele dinheiro e ele vai para cobrir as despesas do Estado, vai para pagar salário de professor, vai para pagar plantão de médico, sabe? Então, a receita pública se diferencia da entrada pública pela definitividade na percepção do recurso. Tá? Aqui na receita pública, o recurso entrou em definitivo, entrou para o poder público fazer o que tiver que fazer com ele, enquanto aqui na entrada ele entra para sair, para ser devolvido para alguém. Então não é no âmbito da unidade de tesouraria, é no âmbito da definitividade. Princípio da unidade de tesouraria é um princípio que existe mesmo, tá? É um princípio orçamentário, que significa que o Estado tem uma contabilidade única. Isso não é afetado aqui no sistema de entradas e receitas públicas, tá? Ambas fazem parte da mesma contabilidade estatal. Porém, é afetado sim no âmbito da definitividade da percepção do recurso. Por isso está errada aqui a nossa assertiva A. Assertiva B. Os depósitos judiciais e extrajudiciais de valores referentes a tributos administrados pela PFN serão repassados para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para o recolhimento dos tributos, tá? Essa assertiva B, muito difícil. Só sabe essa assertiva B quem estudou especificamente para a PFN e leu a legislação específica da PFN. Então, não fique triste se você não sabia essa assertiva B, tá? Comum você não saber, tanto que esse aspecto a gente nem passa por ele no nosso curso, porque ele é muito focado para a PFN.
era a assertiva correta aqui, tá? É a assertiva correta, mas é um aspecto realmente que só é relevante para a PFN. Depois eu trago o dispositivo legal aqui para a gente ver. Outra, assertiva C. O superávit do orçamento corrente é considerado receita de capital e poderá integrar o patrimônio de fundos especiais independentemente de autorização legislativa. O superávit do orçamento corrente realmente é uma receita de capital, tá? Tá correto isso daqui. Mas não, ele não vai integrar fundos especiais independentemente de autorização legislativa. Fundo especial sempre precisa de autorização legislativa para ser criado e para indicar quais recursos entrarão naquele fundo. Então, falsa aqui essa assertiva C, tá? Embora a primeira parte esteja correta. D. O lucro advindo da exploração de atividade econômica pelo Estado será classificado contabilmente como receita originária industrial e de capital. Olha, é verdade que é receita originária, tá? O que é uma receita originária? Receita originária diferencia-se da receita derivada. Receita derivada é aquela uma em que o poder público adquire através do seu poder de império. Por exemplo, quando o poder público tributa você. Você resolveu comprar o computador ou o celular que você está assistindo agora essa aula, tá? Você pagou ICMS. Quando você paga esse ICMS, o poder público recebe só porque ele é o Estado e o Estado pode tributar. Essa é uma receita derivada, porque ela deriva do poder do Estado. A receita originária é aquela em que o Estado age como se ele fosse um particular, ou seja, ele adquire aquela receita pela exploração do patrimônio. Sabe, se você tem um prédio, você pode alugar esse prédio e vai ganhar aluguel, vai ganhar dinheiro. Se o Estado tem um prédio, ele também pode alugar esse prédio. Então, é uma receita originária. É uma receita aí que se origina do próprio patrimônio do Estado. Então, essa primeira parte está correta, tá? Contudo, esse lucro que advém da exploração de atividade econômica não é despesa de capital, tá? Então, está errada aqui essa assertiva D. Embora a primeira parte esteja correta de novo, a parte final está errada. Veja que são difíceis essas questões, né? A maioria das assertivas erradas trazem alguma coisa certa no meio do caminho para te confundir. Assertiva E. De acordo com a Emenda Constitucional 102 de 2019, as receitas decorrentes de royalties de petróleo têm natureza tributária. Bem falso. Essa parte é um pouco mais... Essa assertiva aqui eu acho a mais fácil da questão. Ainda assim vai confundir quem não conhece o assunto. Royalty de petróleo, aliás, qualquer royalty, tá? É o que o poder público recebe em virtude da exploração de seu patrimônio, tá? Que patrimônio? Nesse caso aqui, o petróleo ou recursos minerais, porque eles são patrimônio da União, tá? Olha só, esse é um assunto que geralmente a gente estuda em constitucional administrativo, quando estudamos bens públicos. O importante para você saber aqui é o seguinte, você pode ser dono do imóvel, tá? Pensa que você é dono de uma fazenda em Mato Grosso, você está bem de dinheiro, você é dono dessa fazenda, ótimo, você é dono do solo. Porém, se for encontrado recursos minerais nessa sua propriedade, esses recursos minerais não pertencem a você, eles pertencem à União. Então, se encontrar ouro, até areia, tá? Mesmo a areia que existe dentro da propriedade privada, não pertence ao dono da propriedade privada, pertence à União. Petróleo, a mesma coisa. Contudo, você pode receber o direito de lavra desses recursos minerais e aí você vai poder extraí-los. Só que, ao extraí-los, você vai pagar royalties para a União. E a União, inclusive, distribui parte desses royalties para o Estado e para o município em que está sediada essa lavra. Esse não é o assunto aqui. O assunto é, tudo isso deriva da exploração do patrimônio da União. Que patrimônio? O petróleo, o ouro, a areia, tá? Os recursos minerais ali existentes. De tal forma que isso não é um tributo. Por isso, é uma receita não tributária. Esse é o erro da nossa assertiva E. Veja, uma questão bem difícil aí. Vamos aqui só relembrar algumas coisas rapidinho, tá? Para te ajudar a fixar melhor o que a gente viu até agora. Diferença entre ingresso público e receita pública.
Olha só, o ingresso público, que também são as entradas, né? São todas as entradas de recursos, mesmo quando geram lançamento no passivo. Por que gera lançamento no passivo? Porque ela já entra marcada para sair, tá? Embora seja receita pública, esse dinheiro não chega para ficar. Ele já chega virando uma, põe aspas, porque tecnicamente não é isso, mas ele chega virando uma dívida para o Estado. Ou seja, o Estado pegou esse dinheiro como depositário só, ele vai ter que devolver, tá? Por isso é um mero ingresso e não a receita pública. São recursos temporários e são recursos extra-orçamentários. Já a receita pública, ela não gera lançamento no passivo justamente porque ela entra para ficar. Quando ela entra, o Estado fica, abre aspas, mais rico, tá? Quando você paga ICMS, o Estado não vai devolver esse recurso para você, se não tiver nenhuma irregularidade no tributo, né? Ele vai pegar esse recurso para quê? Para prestar os serviços públicos aos cidadãos. Mas todas as receitas entram em definitivo para os cofres públicos, são receitas orçamentárias, exemplo, os tributos e os aluguéis recebidos pelo poder público. Mais uma revisão aqui pra gente, essa está na Lei 9703 e esse é o assunto específico da PGFN que eu falei, tá? Olha o que diz aqui o artigo 1º. Os depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal mediante documento de arrecadação de receitas federais específico para essa finalidade. E o parágrafo 2º, que é o que importa mais aqui pra gente, os depósitos serão repassados pela Caixa para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para o recolhimento dos tributos e das contribuições federais. Essa lei, esse ponto específico, é importante na esfera federal, tá? Especificamente para a PFN. Quando você for fazer o concurso para advogado do Bacen, que em algum momento nós teremos, aí talvez este ano, talvez ano que vem, é possível que essa lei volte ao conteúdo programático e aí você tenha que estudá-la. Mas neste momento, se você está fazendo PGE e PGM, a princípio é desnecessário estudar a Lei 9703, exceto se vier especificamente prevista no seu edital, beleza? Agora, a Lei 4.320 não. Essa você vai estudar independentemente de qualquer coisa, porque ela é cobrada em praticamente toda a PGE, PGM. E aí olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 11. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos percebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificadas em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Então não esqueça, superávit do orçamento corrente, assim como uma das assertivas falou e estava certo nesse ponto, de fato é uma receita de capital, tá? E o que é o superávit do orçamento corrente? É a diferença entre receitas e despesas no atual exercício financeiro. Então, se neste exercício financeiro, por enquanto, nós arrecadamos R$1 bilhão e gastamos 900 milhões, quer dizer que estamos com 100 milhões de superávit, o superávit do orçamento corrente, que é uma receita de capital, ok? E aí o parágrafo 3º do mesmo artigo vai falar pra gente que o superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o anexo 1, não constituirá item da receita orçamentária, tá? Interessante aqui, esse superávit da receita corrente é receita extra-orçamentária, tá? Não é receita orçamentária aqui por força da Lei 4.320, beleza? Vimos uma questão aqui, espero que você tenha pegado alguns aspectos interessantes de direito financeiro, questão bem difícil. Daqui a pouco, amanhã, já colocaremos aqui outro vídeo desse explicando mais uma questão da PFN, mais uma questão difícil e interessante para a gente revisar coisa boa por aqui. É isso aí e vamos juntos!